Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai configurar a hierarquia do nosso robô. Isso significa fazer os links que devem ser feitos. Só que tem algumas coisinhas que é legal que a gente faça antes de linkar os objetos. A primeira coisa é acertar o pivô de rotação dos objetos, ou seja, a partir da onde eles vão girar. A cabeça, por exemplo, eu não quero que ela gire a partir daqui. Eu quero que ela, quando eu gire ela, que ela se pareça como se estivesse girando a partir de um pescoço. Então eu quero que o pivô de rotação fique mais ou menos aqui. Olha, onde estaria o pescoço mesmo, certo? E a gente já viu que a maneira de a gente configurar a posição da origem do objeto ou do pivô do objeto é através do cursor 3D, né? Se você apertar Shift-C, o cursor 3D vai para o centro da cena. Então, se ele estiver aqui, por exemplo, quando eu aperto Shift-C, ele vai para o centro da cena. Lembrando que você pode posicionar ele livremente com o botão direito do mouse. Shift-C, ele vai para o centro da cena. Se eu clicar aqui no maisinho e abrir o Properties Shelf aqui na direita, eu posso fechar essas setinhas aqui e procurar pelo painel 3D Cursor. Neste painel aqui, a gente já viu que a gente pode movimentar, olha, o cursor 3D através desses valores. Então, se eu deixar, por exemplo, o X no 0, o Y no 0 e mexer só no Z, por exemplo, eu consigo deixar o cursor 3D no meio da cena, olhando de frente, olhando de lado, ele está mais ou menos onde eu quero, tá? E dessa maneira eu consigo colocar o cursor 3D exatamente onde eu quero, através desses valores aqui do Properties Shelf, certo? E com o objeto selecionado, no caso aqui com a cabeça selecionada, eu posso vir aqui na Tools Shelf, clicar em Set Origin e clicar em Origin to 3D Cursor. Dessa forma, o pivô da cabeça vai mover e vai ficar exatamente onde está o cursor 3D. No caso do corpo, a origem está no centro do objeto, o que eu acho razoavelmente bom, tá? No caso dos braços, se você fez da maneira que eu fiz, ou seja, a partir de uma bolinha e estrudou o braço, é provável já que a origem esteja no lugar correto, certo? Se a origem não estiver no lugar correto, porque talvez você tenha modelado o braço de outra forma, eu vou simular, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui no braço, vou clicar em Set Origin, Origin to Geometry. Dessa forma, a origem, ó, é Origin to Center of Mass, tá vendo? Ó, dessa forma aqui, a origem vai parar meio que no meio do objeto, tá vendo? Só para mostrar para vocês qual seria a maneira mais adequada de a gente colocar a origem no meio da bolinha. A gente pode fazer isso entrando no Edit Mode, selecionando este loop aqui do meio. Então, eu vou vir aqui ativar a seleção de arestas e com o Alt pressionado eu vou clicar exatamente no loop que passa aonde eu quero que a origem fique. Tá vendo? Ó? Selecionou o loop inteiro. Vou vir aqui em Mesh, Snap, Cursor to Selected. Nesse caso, o cursor vai parar no centro de tudo que está selecionado, ou seja, exatamente onde eu quero que fique a origem. Eu posso sair do Edit Mode, clicar em Set Origin, Origin to 3D Cursor aqui na Tool Shelf. Dessa maneira, a origem vai parar exatamente onde eu quero. Se o seu antebraço estiver com o mesmo problema, você pode proceder desta maneira também. Os demais objetos já estão corretos. Lembrando que eu já tinha feito esse ajuste antes de copiar as falanges no caso dos dedos, tá? Agora, antes de linkar os objetos, tem uma coisa que é interessante que a gente faça sempre que a gente trabalhar com link. Sempre que a gente for linkar objetos, é interessante que a gente selecione todos os objetos que vão ser linkados, que vão ter algum tipo de link, né? E a gente resete a escala, aplique a escala, né? Porque se você tiver dimensionado, usado o scale para escalar um dos objetos, a gente já viu que aqui nos transforms, quando a gente escalou num objeto, a escala fica com um valor diferente de 1, né? E o ideal é que todos os objetos estejam com a escala com este valor 1 sempre, né? Lembrando que eu já fiz um vídeo sobre isso. Quando a gente dimensiona um objeto, por exemplo, se eu não me engano, a gente dimensionou os dedos, né? Olha, então, quando a gente dimensiona um objeto, ó, os valores ficam diferentes aqui, ó. Tá 0,098. O que é o ideal que a gente faça? Antes de a gente linkar, a gente seleciona tudo, vem Object, Apply, Scale, tá? O atalho para este comando é Ctrl+A,
Ctrl A, tá? Apply, Scale. Na verdade, o ideal é que toda vez que você dimensione um objeto, por qualquer motivo que seja, ó, vou dimensionar aqui um pouquinho só para exemplificar. Por qualquer motivo que seja, toda vez que você dimensione um objeto, o ideal é que você use o Apply depois. Tá? Então, dimensionou um objeto por qualquer motivo, dá o Apply Scale depois. Tá? O ideal é que a escala sempre fique com 1, 1 e 1 aqui nesses valores. Tá? No caso de objetos linkados, podem dar alguns problemas chatinhos se a gente não fizer isso. Então, simplesmente, antes de linkar, dá um Apply Scale. Tá? Agora, a gente vai fazer o seguinte. Para linkar esses objetos, a gente vai fazer assim, ó. No caso da cabeça, vamos começar pela cabeça, que é o mais fácil. A gente pode linkar os olhos no visor e o visor na cabeça. Como é que você linka? Lembrando, a gente já viu isso em outro vídeo. Eu vou selecionar os olhos, eu vou selecionar primeiro o objeto que vai ser linkado e em seguida eu vou selecionar o objeto ao qual o primeiro objeto vai ser linkado. Eu vou linkar sempre o primeiro no segundo. Então, se eu clicar nos olhos com o Shift pressionado, clicar no visor, os dois estão selecionados, mas o visor está ativo. Então, se eu apertar agora Ctrl P, eu uso o atalho, né, para o link, ou seja, Set Parent to Object. Pronto. Agora eu linkei os olhos no visor. Se eu mover com o visor, os olhos já vão juntos, tá? Lembrando que o caminho convencional para linkar é Object, Parent, Object. Tá? Então, por exemplo, eu vou linkar agora o visor na cabeça. Então, seleciono primeiro o visor, com o Shift pressionado, clico na cabeça, Object, Parent, Object. E aí eu dou um Object aqui de novo. Pum, pronto, linkei. Então agora se eu pegar a cabeça e girar, ó. Se eu pegar só a cabeça, ó, soltei tudo, selecionei a cabeça e girar, já vai tudo girar junto com a cabeça aí, porque eu linkei os olhos no visor e o visor na cabeça. A cabeça eu vou linkar no corpo. Então eu seleciono a cabeça, com o Shift pressionado eu clico no corpo, a cabeça está selecionada, o corpo está ativo, Ctrl P, Object. Pronto, agora se eu mover o corpo, a cabeça vai junto. Se eu girar aqui a cabeça, ó, o corpo não vai. Por quê? Porque eu linko a cabeça no tronco e não o contrário, tá? O braço no corpo, ó. Seleciono o braço. Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos dar ponta para dentro. Na verdade, a ordem com que eu faço os links não faz diferença, né? Mas de onde para onde eu faço os links, sim. Então, na verdade, eu vou linkar sempre, ó, da falange de fora para dentro, da de dentro para primeira, da primeira para a mão. De novo, da outra para essa, dessa para essa, dessa para essa. Então, vamos fazer aqui uma por uma, vai demorar um pouquinho. Seleciono essa, Ctrl P. Essa, Ctrl P. Essa, Ctrl P. Daqui pra cá. Segunda falange pra terceira falange. Terceira falange pra mão. Dessa falange pra essa. Dessa falange pra essa. Dessa falange pra essa. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Se eu testar agora, se eu pegar a palma e girar, já vai tudo junto. Se eu girar os dedos, eles já estão independentes, ó. Sempre bom dar uma testada. Lembrando que se você for testar, eu não quero tirar o meu objeto da rotação que ele está. Então, o que eu faço quando eu estou testando? Eu seleciono ele, giro, estou vendo que está girando. Ao invés de clicar com o botão esquerdo para confirmar a rotação, eu clico com o botão direito do mouse. O botão direito do mouse cancela a transformação. Qualquer coisa, se eu pressionar G, ele começa a mover. Se eu clicar com o botão esquerdo, ele confirma, mas se eu clicar com o botão direito do mouse, ele cancela. Então, para testar, isso é ótimo. Agora, eu vou pegar a mão, seleciono só a mão, com o Shift pressionado, clico no antebraço, Ctrl P, linko. Agora, seleciono o antebraço, com o Shift pressionado, seleciono o braço, Ctrl P, linko. Seleciono o braço, com o Shift pressionado, seleciono o corpo, Ctrl P, linko. Dessa forma, ó, se eu mexer no braço agora, tá tudo funcionando, ó. Tá vendo? A hierarquia, a configuração está toda correta. E agora sim, a gente pode então copiar esse braço. Agora que ele já está todo configurado, a gente simplesmente copia ele e espelha ele para o outro lado. Eu vou fechar aqui o Properties Panel, aqui o Properties Shelf, aqui na esquerda. Lembrando que a tecla de atalho para esse painel é N.
N de navio, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou selecionar todos os objetos do braço com uma janela de seleção, vou conferir se está tudo selecionado mesmo. E agora eu vou fazer o seguinte, olha, para espelhar certinho para o outro lado, eu vou usar como ponto de transformação, ponto de espelhamento, o cursor 3D. Se eu colocar o cursor 3D aqui, por exemplo, e mandar ele espelhar pelo cursor 3D agora, ele vai pegar a distância que existe do cursor 3D para cá e vai espelhar essa distância para o outro lado. Então, para que ele fique exatamente do outro lado do robô, eu vou colocar o cursor 3D no centro da cena, pressionando Shift C. Eu pressiono Shift C, o cursor 3D vem parar aqui embaixo, né? Deixa eu selecionar aqui de novo, que eu sem querer selecionei ali o tronco, tá? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses objetos aqui e vou duplicar eles. Vou apertar Ctrl C, Ctrl V. Pronto, agora eu tenho dois braços, ó, tá vendo? Eles estão exatamente um em cima do outro aqui, mas eu tenho dois braços. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer para o Blender que eu quero que quando eu use a ferramenta de espelhar, que ele reconheça o cursor 3D como referência para espelhar. E como é que eu digo isso? Basta eu dizer para ele que o pivô de transformação de rotação é o cursor 3D. Da mesma forma que a gente configura isso para objetos individuais, a gente vai configurar isso aqui também vai valer para o espelhamento. Ou seja, se eu colocar aqui o cursor 3D agora, ele vai entender que na hora que eu der o comando espelhar, que ele vai usar como referência o cursor 3D. Então, se eu vier aqui agora e der o comando espelhar, que a gente vai encontrar dentro do menu Objects, Mirror, e eu vou escolher o eixo DX, porque o eixo lateral aqui é o eixo X, vejam só, certo? Então, Object, Mirror, X global. Quando eu fizer isso, ele vai espelhar o objeto que eu já tinha, os objetos, né, que eu já tinha copiado do braço para o outro lado, certo? E agora eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou voltar aqui o centro de transformação para Individual Origins, porque senão quando eu for gerar um objeto agora, ele vai gerar a partir do pivô, tá vendo? Então eu vou voltar aqui para Individual Origins. Ó, dessa forma, quando eu girar, ele vai gerar a partir do pivô do próprio objeto, tá? A gente consegue ver agora que está tudo funcionando, menos o quê? Este objeto aqui não está linkado no tronco. Claro, eu acabei de copiar ele, né? Ele não sabe onde é que ele tem que estar linkado. O resto já está. Como eu copiei o braço esquerdo com todas as configurações de link já feitas, entre esses objetos aqui já está tudo linkado. Agora, o objeto inicial não sabe onde ele tem que estar linkado, então a gente vai simplesmente linkar ele agora. Eu seleciono o braço, com o Shift pressionado eu seleciono o corpo, vou apertar Ctrl P, vou clicar em Object, e dessa forma eu linko este objeto no tronco, e se a gente testar agora, ó, está tudo funcionando muito bem. E então, pessoal, dessa maneira a gente termina a configuração do nosso robozinho. Ele já está pronto para a gente animar ele, tá? E na próxima aula a gente vai começar a preparar o cenário para a nossa animação, beleza? Então, um abraço, até lá!